Hoje vamos falar de um assunto que também foi sugestão de muitos telespectadores nossos, como que a gente pode evitar problemas de saúde através da alimentação. Você sabe que tem alimentos que aumentam o risco de câncer? Hoje, Elaine de Pádua, que é nutricionista com a gente. Seja bem-vinda. Muito você, obrigada. tudo bem? Tudo jóia? E tem como a gente evitar algumas doenças tão sérias como o câncer através de uma alimentação correta, Com certeza. A alimentação ela vai responder em 35% no desenvolvimento de um tumor, por exemplo. Gente, 35% é uma porcentagem muito alta. É muito alto. Então, olha o quanto a alimentação vai ser importante nesse caso. Nós já sabemos que a etiologia do câncer, 80% está relacionada com o seu estilo de vida, com fatores exógenos. Então, imagina que a alimentação respondendo por 35%, olha a importância de você escolher alimentos saudáveis para poder fazer parte aí do seu dia a dia. E alimento saudável, gente, não é alimento mais caro, não. A gente vai também falar sobre isso. Mas quer fazer o seguinte, aproveitar o nosso espaço, que esse espaço é mais do que nunca seu, né? Para você tirar suas dúvidas. Mande suas perguntas pro e-mail. Manda também nas redes sociais do Mulheres. Então, Instagram, @Gazeta Mulheres e o e-mail mulheres@tvgazeta.com.br. Vamos para um mito e verdade, ó. Hoje aproveita para mandar suas dúvidas, hein? Vamos aprender muito. Vamos ver o primeiro? Alimentos congelados podem ajudar na prevenção se preparados de forma correta? Infelizmente não. Porque esse alimento congelado, né, que muitas vezes tem essa praticidade, hoje as pessoas têm buscado praticidade, até porque muitas pessoas não têm tempo de cozinhar em casa, trabalham, estudam, então acabam não tendo tempo para poder ter uma alimentação mais equilibrada. Então vai aderir a esse tipo de alimentação. Mas alimentos congelados, a gente tem que lembrar que tem um alto teor de sódio. E esse sódio, muitas vezes, é um conservante. Então aquele glutamato monossódico que está presente ali, ele está conservando aquele alimento. E, na verdade, o sódio não tem um potencial carcinogênico, mas ele vai gerar lesões, principalmente no estômago. E isso pode ocasionar, sim, um potencial carcinogênico. Então, na verdade, não seria interessante utilizar produtos congelados. É bem o oposto disso, né? Exato. Quanto mais in natura, melhor o alimento. Isso vale para enlatados? Para tudo. Conservas, né? Em geral, picles, os molhos industrializados de tomate, macarrão instantâneo, pizza congelada, tudo isso realmente vai ter um alto teor de sódio e vai favorecer aí um potencial mais carcinogênico, com certeza. Vamos para as nossas dúvidas? Chegaram muitas perguntas. Vamos ver a primeira delas? Olha, a Maria Souza, é verdade que tomate faz mal? Não, muito pelo contrário. Se for um tomate in natura, até sendo utilizado, por exemplo, com azeite, ele vai ter licopeno, ele vai ter até um potencial antioxidante. Ele vai prevenir, né, contra uma lesão celular. Mas aí é um tomate in natura. Um tomate industrializado, então aqueles molhos de tomate pronto, lotados de glutamato monossódico e muito sódio, nesse caso, sim. Aí vai realmente fazer muito mal para a saúde. Mas o tomate dizem que até para os homens é muito indicado, Exato. Porque ele ajuda a prevenir o câncer de próstata. Exato, por conta da ação do licopeno, né? Ele vai ajudar a diminuir aí essa incidência. Então, para quem já tem uma predisposição genética, seria muito interessante estar utilizando o tomate principalmente com óleo, porque ele meio oleoso, ele vai ter uma ação maior. Mas o tomate cru, ou eu posso fazer um molho de tomate pedaçudo, sem cozinhar demais? Pode fazer um molho de tomate, pode, né? Pode usar cru, enfim, você pode usar de várias formas. O importante é você sempre usar o tomate in natura. Então aproveita o tomate, viu, Maria Souza? Tá meio caro, né? Mas aproveita. Vamos ver mais uma pergunta? Mais um mito? O alimento não é capaz de fazer mutação genética na célula. Não, ele é capaz, né? Ele tem esse potencial carcinogênico. Então, dependendo do tipo de alimento, ele pode gerar isso. Então, aqueles embutidos, por exemplo, que a gente consome em excesso, bacon, presunto, mortadela, calabresa, o peito de peru que todo mundo acha super saudável, ele vai ter linguiças, né? Tudo isso vai ter nitrito e nitrato e isso pode causar, sim, uma mutação na célula. Então, é um mito. Na verdade, porque o alimento vai causar uma mutação. Capaz. Exatamente, ele é mutagênico. Né? Agora, quando a gente fala em alimentos, não, gente, é um mito. Na verdade, o alimento, ele é capaz de causar uma mutação genética. Então, né? Ele vai causar uma mutação genética, sim. Mas esses alimentos embutidos, as pessoas falam assim, mas eu como de vez em quando, ou então não faço frito. O que tem nesses embutidos para eles terem essa ação de mutação genética? Então, esse nitrito e o nitrato, que é um conservante já comprovado cientificamente que é cancerígeno. Na verdade, esse nitrito e nitrato, eles vão virar nitrosaminas. E essas nitrosaminas vão agir diretamente no DNA da célula. Então é como se fosse a chave de uma porta, ela abre assim? Ele vai agir no DNA da célula, vai causar uma multiplicação
né? Totalmente em excesso, porque assim, na verdade, o que seria essa produção de célula cancerígena? Seria exatamente uma multiplicação celular desenfreada, né? Então vai causar uma alta multiplicação e com isso você vai gerando, né, um potencial, né, de gerar um problema de saúde. A hereditariedade conta bastante também, né? Quer dizer, então se eu tenho casos, e quanto mais a gente viver, mais tempo a gente viver, maiores são as chances da gente ter câncer? Sem dúvida, porque todos nós temos uma predisposição genética para ter algum tipo de câncer. Aí teremos fatores de gatilho ao longo da vida que podem desencadear essa multiplicação celular. Então, a alimentação correta vale para todo mundo. Exato. Então, quanto maior for a quantidade de antioxidantes, de vitaminas, de minerais, de fibras que você consome via alimentação, você vai ter o quê? Um potencial de diminuir essa sobrecarga celular, essa lesão celular e, com isso, não gerar doença. Agora, se você já tem uma predisposição e acaba tendo vários fatores de gatilho, uma vida super estressante, não pratica atividade física, tem uma alimentação errada, o cigarro responde por 30%, olha, alimentação 35%. Então, com isso, você acaba sendo, né, ficando suscetível a desenvolver essa lesão no seu DNA. Agora, imagine, você que está assistindo a gente, é sedentário. Sedentarismo quantos por cento? Por volta de 10%. 10% que você é sedentário. Você é fumante? 30%. Então, você já somou 40%. Dieta? Dieta. 35. Come tudo errado, 35%. Você já está com bem 75% de chance de desenvolver câncer. Exatamente. Aí você tem poluição, aí você tem outros fatores, medicação em excesso, tudo isso vai gerar um risco maior. A gente está vivendo aqui em São Paulo um momento bem complicado, porque a umidade relativa do ar está baixíssima. A poluição está alta demais, a secura no ar a gente percebe. Para quem vive numa grande cidade, numa grande capital com tanta poluição, a gente tem que ter esse cuidado redobrado, né? Sim, a gente deveria ter um consumo super equilibrado de tudo para poder prevenir o máximo isso, né? Então, com certeza, o estilo de vida vai contar muito. A etiologia do câncer, ela está muito relacionada, né, 80% com o estilo de vida do indivíduo. Então, por isso que é muitas vezes nós que causamos as doenças, né, para nós mesmos. Mas hidratar bem o corpo e isso é importante, né? Isso aqui também, é uma máquina, isso daqui requer cuidados, né? E cuidados às vezes simples, não precisa de tantas modificações, não. Às vezes são algumas modificações ao longo do seu dia a dia e com isso você já consegue prevenir muitas coisas. Até para quem consegue, né, e pode, evitar sair para andar na rua na hora na hora do rush, na hora que tem muita gente, quer dizer, a poluição aumenta ainda mais. Aí você vai caminhando, de manhã, né? Seria o melhor, né? Enfim, né? Ter algumas estratégias para poder modificar tudo isso, né? Exato. Vamos para mais uma pergunta, ó. Edivânia, quem tem alterações na tireoide e hipotireoidismo, tem algum alimento que pode progredir ou provocar o câncer? Então, na verdade, tem alguns estudos mostrando que existem alimentos, no caso de tireoide, a gente vai ter que tomar um cuidado, até porque o hipotireoidismo ele vai diminuir drasticamente o metabolismo. Então, muitas vezes, esse paciente está suscetível a um aumento de peso. Nesse caso, existem alimentos que vão ajudar na prevenção, selênio. Por isso que a gente recomenda tanto o consumo, por exemplo, de castanha do Pará. Mas não é um monte, é uma por dia, né? Exatamente. E o sal aqui, nesse caso, alimentos ricos em sódio, tudo isso pode atrapalhar todo esse funcionamento da tireoide. A gente tem que lembrar que um paciente que já tem um hipotireoidismo, ele está mais suscetível ao ganho de peso, com isso ele pode se tornar obeso, e a obesidade, ela vai gerar todo um processo inflamatório que também pode modificar aquela célula, e com isso também gerar um risco maior aí para desenvolver um câncer. Então tem que ficar mais atento ainda. Exatamente. Então, Edivânia, ficar mais atenta ainda, uma castanha do Pará por dia ajuda bastante. Seria o ideal, né? porque o selênio vai ter uma ação antioxidante e vai ajudar a modular melhor essa tireoide. E voltar sempre ao seu médico, porque às vezes as pessoas vão no médico, o médico receita determinada dosagem de um medicamento e a pessoa acha que aquela é a dosagem para a vida toda. E não ajusta essa dosagem. Às vezes ela está usando uma medicação menor, né, com uma ação menor. Então, nesse caso, tem que estar sempre ajustando a dose e tentando usar alimentos que realmente vão ajudar também nesse processo. Um beijo para você, viu, Edivânia? Vamos ver mais um? Ver qual é a outra pergunta? O pessoal lá da @maniafestas. Por parte de pai, todos os familiares já tiveram algum tipo de câncer. Qual alimento não devo comer para evitar? Então, todos esses alimentos industrializados que a gente acabou de falar, que são, né, que estão lotados de conservantes. Então, os embutidos em geral, todos os congelados, alimentos com alto teor de sódio, com alto teor também de carboidrato, porque a gente tem que lembrar que o carboidrato ele vai ter alto índice glicêmico. Então, alimentos refinados, o próprio açúcar. E esse alimento nutre a célula cancerígena. Então, não é interessante. O ideal é a gente usar alimentos que vão ajudar na prevenção. Então, muitas vezes consome muito carboidrato, muito açúcar, mas esquece de consumir fibra
fibras, por exemplo, que vai ajudar na produção de ácidos biliares secundários, vai ajudar você a eliminar toxinas. Então, nesse caso, tem que ter uma alimentação equilibrada do ponto de vista nutricional com alto teor de antioxidantes. Com isso, vai acabar ajudando na prevenção da lesão celular. É mais fácil, gente. Tudo que a gente comprar pronto deve ser evitado. Exatamente. Quanto mais natural for a alimentação, melhor. É pozinho, é pronto, evita. Pronto, Exatamente. fica fácil. Bom, refrigerante então nem se fala. Nem pensar, né? Até porque o refrigerante vai ter o quê? Edulcorantes artificiais. Pois é. Hoje nós sabemos que ciclamato de sódio e sacarina tem um potencial carcinogênico. Inclusive, nos Estados Unidos, não é permitida a utilização de ciclamato de sódio e sacarina. Mas no Brasil é. Por que será, Kátia? O que você acha? Porque todo mundo fecha os olhos para as coisas que a gente sabe que se foram pesquisadas e foi para chegar a um resultado de pesquisa levam 10 anos, Exatamente. Né? Se por 10 anos foi pesquisado, se viu que é carcinogênico, por que aqui as pessoas aceitam? Porque vai utilizar. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Chegou no supermercado para comprar qualquer alimento, olha o rótulo nutricional, pesquisa o teor de sódio. O consumo de sódio hoje é altíssimo. As pessoas deveriam consumir até 5 gramas por dia. 5 tampinhas de caneta Bic, mas as pessoas consomem 3 vezes mais do que isso. Mas qual é o problema? Até nos doces a gente tem sódio, doces industrializados. Como conservante. Então desconfiem. Se tem muito conservante, se aquele produto tem um tempo de prateleira muito grande, significa que tem muito conservante ali. Olha, quer ver um bolo pronto que você compra no supermercado? Validade 20 dias. O bolo que a gente faz em casa dura 20 dias? Quanto que dura? No máximo 2 dias, né? Então tem que ficar sempre atento, viu, gente? Ao que você compra. Leia o rótulo e cuide bem da sua saúde, né? Tá. Vamos ver mais um? A fumaça do churrasco elimina as impurezas da carne, é milagre? Não, muito pelo contrário, né? A fumaça, na verdade, o carvão ele também vai ter 2 componentes, o alcatrão, que é muito similar ao cigarro, né? E mais um componente, né? O hidrocarboneto, que vai muitas vezes impregnar o alimento que você está assando ali. E isso também tem o potencial carcinogênico já comprovado cientificamente. Então comer churrasco não é saudável? Não é saudável. Não é só pela gordura da picanha, não. E não só o churrasco. Muitas vezes quando você faz algum alimento em altas temperaturas, 300, 400 graus, quando você eleva muito, vai acontecer justamente de você gerar aminas. Né? Essas aminas heterocíclicas, elas também são cancerígenas e com isso realmente não vai causar nenhum benefício para você. Então o ideal é usar baixas temperaturas. Né? Então fervura, o assado no forno lentamente, né? Tudo isso vai favorecer com que você tenha uma alimentação mais equilibrada, mais saudável. Cozido, por exemplo, que as pessoas costumam fazer também melhor, com pouca frequência. Então aquelas churrasqueiras com pedra vulcânica também, só espaçar bastante o consumo de carne. Exatamente. Porque isso realmente elevada, já está comprovado que não é saudável. E de vez em quando comer um churrasco também, vamos combinar que tudo bem, né? Tem gente que come todo final de semana, no sábado, domingo, e não é só o churrasco, né? É o churrasco, é a gordura, é a cervejinha, é o doce de sobremesa, quer dizer, é uma bomba, né? É a maionese lotada de gordura, né? Carboidrato também. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tem que evitar. A Renata pergunta se é verdade que ao aquecer o mel ocorre a formação de compostos cancerígenos. Vai depender desse aquecimento e, na verdade, não tem uma comprovação científica ainda para isso. Muito pelo contrário, o mel também tem ação antioxidante. O mel é uma ótima opção para adoçar, desde que você também use com cautela. Porque engorda, né? Lógico, ele tem o mesmo valor energético que um açúcar branco, mas ele vai ter compostos antioxidantes que também vão ajudar na prevenção. Agora tem que tomar cuidado, gente, porque tem gente que compra mel em alguns lugares que você não sabe se é mel de verdade, né? Açúcar misturado. Açúcar misturado. Sacarose. Ou qualquer outro produto. Sabe aquela glucose de milho com essência de mel? Então, compre de um lugar que você tenha certeza da origem de boa procedência, né? E realmente um mel natural, puro. Porque aí ele só vai trazer benefícios, desde que você use também com moderação. Vamos ver mais um? Vamos ver qual é o próximo mito. Alimento cru em óleo muito quente pode formar substâncias que contêm fatores mutagênicos, estimulando a formação de tumores. Porque esse tipo de fritura vai gerar toda aquela modificação no óleo. Por exemplo, aquele pastelzinho de feira que você come, tem a acroleína ali. Aquela acroleína, aquele óleo vai ficando escuro, né, mais viscoso. Então, tudo aquilo gera metabólitos que só vão fazer mal para o organismo. Quer dizer, fora a fritura em si, que só faz mal mesmo. Que é péssima. A gente ainda tem os outros agravantes daquele óleo que está sendo aquecido e requentado 1000 vezes, né? Porque ele vai justamente causar uma lesão na célula, essa lesão vai modificar todo o DNA e, com isso, gerar uma multiplicação
como a gente já sabe, celular, né, um crescimento anormal, gerando problemas, ainda mais se você já tem uma tendência para isso. Eu já cansei de ouvir muita gente falando assim, nossa, hoje em dia tem tanto caso de câncer, antigamente não tinha. Claro que a medicina avançou nos diagnósticos e tudo mais, também, mas as pessoas também consomem alimentos industrializados numa proporção gigante. Até porque a modificação do estilo de vida aconteceu, né, nos últimos anos, de uma forma muito drástica. No passado as pessoas comiam muito melhor, alimentos in natura, tinham uma vida mais calma, mais pacata, tranquila. Hoje não. Hoje as pessoas são super estressadas, são sedentárias, a alimentação é péssima, todo mundo quer praticidade, quer chegar em casa, não ter que preparar nada. Isso tem um preço, né, Kátia? Chega uma hora que realmente o seu corpo acaba respondendo ao que você está dando para ele. Mas acho que praticidade também tem seu preço, a gente tem que pensar nisso. Quer ver uma coisa? Tem gente que não consome frutas porque tem preguiça de descascar. Aí vai no supermercado, já compra as frutas todas picadinhas. Aí você vai lá, validade, 7 dias. Fala, bom, depois que eu pico uma fruta na minha casa, não tem a validade de 7 dias. Então ali eles colocam um conservante a mais também, né? Então todos esses conservantes, você está metabolizando isso e com certeza isso está gerando problemas que devagarzinho vão se tornando em problemas maiores, crônicos, né? Até porque o câncer é uma doença crônica, multifatorial. Sim. Mas ao longo de uma vida inteira, se cuidando mal, você está gerando um problema para você mesmo. Agora imagine para a mãe que está assistindo a gente, que compra aquelas sopinhas, papinhas e sobremesas industrializadas em potinhos para a criança. Quer dizer, a criança, no seu começo de vida, as primeiras alimentações já é industrializada. Exato, né? Quer dizer, já está começando a conviver com isso. Imagina, desde cedo nós já somos colocados aí, né, numa situação onde você muitas vezes não tem escolha e você acaba tendo que consumir aquilo. Sem dúvida, aquilo não vai fazer bem para a criança. Por isso que o ideal é que a mãe prepare essa papinha, congele em casa. Sim, né? Até porque congelando também você consegue manter uma alimentação legal, equilibrada e ao mesmo tempo prática, porque você já vai preparando tudo ali, vai montando tudo, né, bonitinho e aí vai fazendo com que essa criança tenha uma alimentação mais equilibrada desde lá do comecinho. As micro-ondas, micro-ondas, por exemplo, chegam a afetar e tirar alguns nutrientes importantes desse alimento? Sim, tem estudos mostrando, né, que o micro-ondas também tem ação carcinogênica. Então, por isso que aquela pipoquinha de micro-ondas também não é indicada. Mas também tem gordura vegetal hidrogenada. Gordura vegetal hidrogenada, glutamato monossódico, porque esses alimentos muito saborosos, eles são conservados com glutamato. Então, ele tem duas funções. Além dele fazer com que o alimento tenha uma durabilidade maior, ele também vai dar sabor. Né? Em contato com o micro-onda, com as ondas magnéticas ali, isso também pode gerar aí um potencial carcinogênico. Agora, gente, estamos falando aqui tudo que pode causar. Claro que de vez em quando a gente come, não tem problema. Agora, o problema é que tem gente que come tudo industrializado todos os dias. Exatamente. Né? Na verdade, o que a gente precisa é ter bom senso. Sim. De vez em quando, comer uma pipoca de micro-ondas, comer um churrasco, né? Isso faz parte da vida e é saudável. Mas desde que você faça isso com uma frequência menor. Né? Isso aqui tem que ser esporádico, não pode ser diário. Quer dizer, ao longo do dia da alimentação que eu vou fazer, a maior parte dos alimentos tem que ser in natura. Exato. Um ou outro industrializado, tudo bem. O problema é que não consumir só industrializado. As pessoas deveriam consumir mais frutas, verduras, hortaliças, mesmo que tenha agrotóxico, que também já está comprovado que o agrotóxico também pode mudar a célula, né? Fazer com que também tenha esse aumento celular. O alimento in natura, ele também vai ter um potencial antioxidante, de diminuir a produção de radicais livres e com isso também te prevenir de todas essas doenças. Então é ter o equilíbrio como tudo. Se é fumante, tem que deixar de fumar. Fala assim, eu já tenho 60 anos, fumo há 40, não tenho nada. Já diminui 30% aí do risco, não é? E quando a pessoa para de fumar, ela já começa a ter um efeito contrário, quer dizer, o corpo também já vai combatendo essas coisas. E responde muito bem, né? Até porque quando você começa a ter um estilo de vida mais saudável, você vai se sentindo muito melhor. O seu dia a dia acaba sendo melhor, né? Então, sua disposição física muda, tua pele fica melhor, seu cabelo fica melhor, quer dizer, tudo vai melhorando. E aí, com isso, você acaba se sentindo mais firme para poder manter, né? E fazer com que isso aconteça e estimular realmente essa modificação. Eu vou te falar uma coisa, é chato. Falar que fazer você acordar da caminha gostosa 6h30 da manhã e falar, vou me trocar para esteira, é chato. Falar que é legal, não é legal. Mas uma semana que a gente vence a tal da maldita preguiça, você começa a sentir os benefícios. Eu já estou fazendo isso há um tempo, a gente está com personal agora, porque para também forçar a gente a fazer atividade física do jeito certo, para você não ficar achando que você está fazendo tudo certo, está detonando o teu corpo também e correndo na esteira. Começa caminhando, depois corre, gente. Você vai ver a disposição que dá. Aí você em casa fala, mas por que você come tanto e não engorda? Porque a cada dia eu ando e corro 7 km na esteira, fora o que eu ando no resto do dia. Domingo, eu e o Rodrigo andamos
11 quilômetros, entre andar e correr. Você está gastando. Então você pode comer um pouco a mais, até porque o corpo vai pedir. Quanto mais exercício você faz, vai aumentar seu apetite com isso. Mas aí você pensa, você vai comer um negócio gordinho, vai comer um açúcar, você vai comer um pedaço de bolo hoje. Amanhã você não vai comer o bolo. Na hora que você olhar pro bolo, fala assim, não tá valendo, eu vou ter que andar mais 2 horas para você. Então você evita o bolo. Exato, você começa a fazer escolhas mais saudáveis. A gente enfia o pé na jaca de vez em quando, mas não dá para enfiar em todas as refeições. Exatamente. Olha, eu vou passar para vocês os contatos da Elaine de Pádua. Tem um site, um e-mail? Tem, é www.dnanutri.com.br. Quem quiser me seguir no Instagram também é Elaine DNA Nutri. E o telefone 2188-3737. 2188-3737. Obrigada mais uma vez pela participação, viu? Eu que agradeço. Espero que você volte milhares de vezes. Muito obrigada. E você de casa, aproveite. Qualquer sugestão de tema, manda pra gente. Ah, deixa eu fazer momento Xuxa.